Boa tarde, pessoal do presencial. Boa tarde, pessoal do online. Bom, como a gente havia prometido, hoje um aulão de direito tributário focado no tema espécie tributária. O meu microfone está funcionando? Porque eu estou sem retorno na sala. Está saindo para o online? Porque eu estou achando que está baixo. Daqui a pouco aí eu fico sem voz. Você aumenta o retorno? Então tá bom, pelo menos o online está ouvindo. Pessoal, tema de hoje então, espécies tributárias. Como o nosso sinal está aberto, como pode ter gente que não é aluno assistindo, eu vou passar aqui os meus contatos de novo, vocês fiquem à vontade aí, quem não é aluno, para adicionar, tá? Vou passar aqui as redes sociais. Lá no Face, vocês me encontram como Lilian Souza, a fanpage professora, aê, melhorou demais. Professora Lilian Souza. E no Instagram, @profalilian.tributário. Sugiro que vocês curtam a fanpage, porque a gente vai ter a segunda etapa aqui do direito tributário no Supremo, e na última semana eu vou passar algumas dicas diárias, e eu vou passar pela fanpage. Então, curte a fanpage para vocês receberem a dica e segue lá no Instagram, que o que eu passar na fanpage, eu vou postar no Instagram também, ok? Um canal aí a mais de comunicação para a gente, ok? Bom, vamos lá então de espécies tributárias. Tema que a FGV adora. Ama, né? Sempre cai, sempre tem uma questão ou outra de espécie tributária. Ou cobrando um determinado tributo em si, ou o regramento dessas espécies. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto. Quantas são as espécies tributárias? A gente tem duas teorias aqui que são as mais importantes. São duas teorias mais importantes com relação a quantas seriam essas espécies tributárias. Se nós formos pela teoria tripartite, que é aquela adotada pelo Código Tributário Nacional, teoria tripartite das espécies tributárias é a adotada pelo Código Tributário Nacional. São 3 as espécies tributárias de acordo com o CTN. Seriam elas impostos, taxas e contribuição de melhoria. O Código Tributário Nacional, então, lá no seu artigo 5º, ele determina que são 3 as espécies tributárias. Professora, por que o Código Tributário Nacional se preocupou em dizer quais são as espécies tributárias? Por causa de um comando trazido no artigo 146, 3A da Constituição. O artigo 146, inciso 3º, a linha A, ele fala o seguinte: olha, para o direito tributário, normas gerais, elas devem ser veiculadas por meio de uma lei complementar. Todas as normas gerais do direito tributário, elas precisam de lei complementar. É isso que a Constituição diz lá no artigo 146, inciso 3º. A linha A fala o seguinte: com relação às espécies tributárias, é uma lei complementar, então, que deverá dizer quais são essas espécies tributárias. Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, ele é formalmente uma lei ordinária. A gente bate o olho no número da lei e sabe que formalmente isso aqui é lei ordinária. No entanto, em razão da chamada teoria da recepção, que a gente encontra lá no artigo 34 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, este diploma legislativo, o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado com o status de lei complementar. Então, muito embora ele seja formalmente uma lei ordinária, materialmente ele é lei complementar. O que isso significa? Eu não mudo o CTN hoje sem uma lei complementar, porque ele tem status, ele tem conteúdo material de lei complementar para atender esse comando aqui da Constituição, o artigo 146, inciso 3º, ok? Tomem muito cuidado com a prova de vocês
a depender do que estiver escrito no enunciado quanto ao número de espécies tributárias. Se a FGV te perguntar o seguinte, de acordo com o Código Tributário Nacional, quantas são as espécies tributárias? Para o CTN, 3. E se ele te perguntar apenas da seguinte maneira, quantas são as espécies tributárias? A resposta não pode ser 3. Sabe por quê? Existe a teoria tripartite e existe a teoria pentapartite ou quinpartite das espécies tributárias. O próprio nome já indica que seriam 5 espécies tributárias autônomas e distintas. Quais seriam elas? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, tal como no Código Tributário Nacional, e outras 2, os empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições especiais. Onde que a gente encontra isso aqui na Constituição? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, a gente encontra lá no artigo 145 da Constituição. Cada um dos seus incisos fala que compete à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. No artigo 148 da Constituição, nós encontramos os chamados empréstimos compulsórios. E no 149, as chamadas contribuições especiais. Ok? Pessoal, quem disse que tem 5 espécies é a Constituição. Portanto, quantas espécies nós temos? 5. Quando o STF foi consultado para dizer quantas eram as espécies tributárias, claro que ele não pôde dar uma resposta diferente dessa que a Constituição determinou. Então, para o STF e para a Constituição Federal, quantas são as espécies? 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, ok? Feita essa apresentação de quais são as espécies tributárias, mais uma vez eu ressalto, presta atenção no enunciado da questão, principalmente questão objetiva, o que ela está querendo de você. Se for de acordo com o CTN, 3. Se não perguntar de acordo com ninguém, são 5. Porque, obviamente, prevalece o entendimento da Constituição, que foi, inclusive, ratificado pelo STF. Ok? Vamos começar, então, o estudo da primeira delas. A gente vai começar o nosso estudo com o regramento jurídico das taxas. Onde eu encontro taxa? Onde eu tenho taxa na lei? Fundamentalmente, no artigo 145, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição, nos artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional, e existem 4 súmulas vinculantes a respeito do tema taxa. Se a súmula é vinculante, o STF é o único que pode editar. Súmula vinculante, sempre do STF. Quem que ela vincula? Uma súmula vinculante vincula todo o poder executivo e vincula todo o poder judiciário abaixo do STF. Ela não vincula o próprio STF, que se amanhã quiser muda de ideia, muda de opinião, e não vincula o legislativo, ok? Quais são essas súmulas vinculantes relativas às taxas? Súmula vinculante 12, 19, 29 e 41. Só de taxa. Olha o tanto que esse assunto é rico em súmula vinculante, possibilidade de cair imensa, né? Principalmente porque tem uma mais recente, que é a 41. Além disso, tem outras também, que não são vinculantes. 670, 545 e 595 do STF são as que eu vou destacar aqui na aula de hoje com vocês. Claro que existem outras, mas essas aqui são as mais importantes, ok? Vamos começar estudando taxa. Todas as nossas espécies tributárias, a gente vai seguir o seguinte roteiro. De quem é a competência para a instituição, qual é o seu fato gerador e o que eu faço com o destino do produto da arrecadação. O que eu faço com o dinheiro que eu arrecado a título de
espécies tributárias. Vamos seguir esse roteiro para todas elas, ok? Então, vamos começar com a competência tributária. Gente, o que é competência tributária? O que significa competência tributária? Poder de criar um tributo. Poder de instituir um determinado tributo. Coisa que a FGV adora perguntar. Competência tributária é delegável? Não. Competência tributária não se delega. Competência tributária é indelegável. O que eu posso delegar, então? Capacidade tributária ativa. Qual é a diferença de competência para capacidade, gente? Quem tem competência tributária pode criar, pode instituir aquele tributo. Quem tem capacidade tributária ativa pode um pouco menos. Pode o quê? Fiscalizar, arrecadar e executar o tributo. Nunca, jamais criar. Por isso que o que se delega é a capacidade tributária ativa, artigo 7º do Código Tributário Nacional. Ok? De quem que é a competência, então, para a instituição de taxa? Quem pode criar uma taxa? Quem pode instituir uma taxa? Quem nos conta isso é o artigo 145, inciso 2º. Vamos dar uma lida nele? Vamos lá. Pode colocar na tela, por favor. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Da leitura desse artigo, a gente conclui o seguinte: todo mundo pode criar taxa. Quem cria, então? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos podem criar taxa. A classificação da competência no tocante às taxas é dita comum. Competência para a criação de taxa é comum. Todos os entes federativos podem criar. União, Estados, DF e municípios. Professora, não dá confusão na prática, não? Porque se o direito tributário ele quer arrecadar dinheiro, e se todo mundo, em abstrato, todos os 4 entes federativos têm competência para arrecadar, para instituir taxa, isso não dá confusão no caso concreto, não? Não dá. Sabe por que não dá confusão? Por causa do tipo do fato gerador da taxa. Os tributos de competência comum, aquele que é comum a todos os entes, eles estão ligados, eles estão vinculados a um determinado tipo de fato gerador. O que é fato gerador, gente? Fato gerador é aquela situação narrada na lei, colocada na lei, como suficiente para a geração do tributo. Se a minha vida se encaixar no que está na lei, eu tenho o que Kelsen chama de subsunção do fato à norma. E aí nasce, então, o dever de pagar tributo. Contei para vocês que eu tenho um gato que chama Hans Kelsen. Meu gato chama Hans Kelsen. E a gata chama Hannah Arendt. Aí levei Hannah Arendt no veterinário esses dias, para vacinar e tal. O veterinário olhou para minha cara e falou assim: ela chama Hannah por causa da Hannah Montana? Eu falei, óbvio. Claro que é. Por causa da Hannah Montana. Hans Kelsen é terrível, gente. Hannah Montana é tranquila. Ó, Hannah Montana. Hannah Arendt é tranquila. Hans Kelsen, o bicho é endemoniado. Meu irmão fala que ele é endemoniado para se vingar do nome, que isso não é nome que se põe num gato, não. Aí, como ele não tem outro jeito de se vingar, ele se vinga sendo terrível. Mas o fato gerador, então, é o que o Hans Kelsen fala que acontece a subsunção do fato à norma. O fato gerador dos tributos de competência comum, ele é classificado como um fato gerador vinculado. Vinculado a quê? A um ato ou um fato do Estado. Estado aqui, gente, enquanto poder público, ok? Como assim, professora? Fato gerador vinculado a um ato ou um fato do Estado. Para cobrar taxa, não basta a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios terem essa pretensão, não. A gente sabe que os 4 têm competência, os 4 podem criar. Mas não é tão simples assim criar taxa.
Ele tem que querer e ele tem que fazer alguma coisa para o sujeito passivo. Se qualquer um desses 4 entes federativos não fizer nada para o contribuinte, não fizer nada para o sujeito passivo, ele não pode criar a taxa. Por isso que se diz que o fato gerador ele é vinculado. Vinculado a quê? A uma determinada atividade que o Estado precisa realizar para me cobrar a taxa. Vinculado, portanto, a um ato ou um fato do Estado. Alguns doutrinadores chamam os tributos cujo fato gerador é vinculado de sinalagmático. Por quê? Porque existe um verdadeiro sinalagma. O que é um sinalagma? Toma lá da cá. Você quer cobrar tributo? Faz alguma coisa para mim. Não fez nada para mim? Não pode cobrar. Por isso que na prática não dá bagunça, não dá confusão. Porque todos podem cobrar taxa, todos podem instituir taxa. Agora, quem vai efetivamente instituir? Quem efetivamente realizar uma determinada atividade para o sujeito passivo. Está claro isso, gente? Eu não posso cobrar taxa, eu, poder público, não posso cobrar taxa se eu não fizer alguma coisa para você, sujeito passivo. Agora, que coisa é essa? O que o poder público, no caso das taxas, é obrigado a fazer para mim para que ele possa cobrá-la? As taxas, ela tem 2 materialidades, 2 fatos geradores diferentes. O primeiro deles é a prestação de um serviço público. Mas atenção, não basta ser serviço público. Não é todo e qualquer serviço público que gera taxa, não. Tem que ser um serviço público específico e divisível. Serviço público específico e divisível recebe um apelido em latim. Isso é sinônimo de serviço uti singuli. Qual é um dos fatos geradores das taxas? Prestação de um serviço público necessariamente específico e divisível. Ou, em outras palavras, prestação de um serviço público uti singuli. Só esse serviço público aqui gera taxa. Agora, eu só vou apresentar para vocês os fatos e já já a gente começa a falar mais especificamente o que é um serviço público específico e divisível, ok? Nesse momento, o que eu quero que você saiba? O que gera taxa? Serviço público específico e divisível, ou seja, uti singuli. Qual é a outra materialidade? O que também gera taxa? Prestação do chamado poder de polícia. Então, vamos recapitular. Quem tem competência para criar taxa, para instituir taxa? Todo mundo. Competência comum. União, Estados, Distrito Federal e município. Todos os 4 podem instituir. Por que não dá confusão na prática? Porque os tributos de competência comum estão relacionados a tributos cujo fato gerador é vinculado, afetado, atrelado a um determinado ato ou fato do Estado. Ou seja, para me cobrar, o poder público tem necessariamente que fazer alguma coisa para mim. Que coisas são essas no caso das taxas? 2. Prestação de um serviço público específico e divisível, portanto, uti singuli, e prestação do poder de polícia. Ok? Vamos conversar um pouquinho agora sobre esses 2 fatos geradores aqui. Qualquer dúvida, só gritar, pessoal do online, manda lá no Face que no intervalo eu dou uma olhada. Vamos lá, então. Primeiro fato gerador que a gente vai trabalhar. O fato gerador do serviço público específico e divisível. Quero deixar claro aqui para vocês a diferença entre um serviço específico e divisível, que é o que gera taxa, de um serviço geral, global, prestado indistintamente. Pessoal, um serviço que é global, um serviço que é geral, um serviço que é prestado para toda a coletividade de forma indistinta, ele não pode ensejar cobrança de taxa.
ele também recebe um apelido em latim. Ele é uti universi. Serviços públicos gerais, globais, uti universi, não gera taxa. Não gera. Como que eu sei, então, o que é um serviço específico e o que é um serviço divisível? Como que eu vou diferenciar um do outro? Seguinte, tem conceito legal. Quem está com a legislação, abre no artigo 79 do Código Tributário Nacional, inciso 1º. 79 do CTN, inciso 1º. Ele te diz o que é um serviço público. Perdão, 2º e 3º. Ele te diz o que é um serviço público específico e divisível. Olha lá, inciso 2º. Específicos. Pode colocar na tela. Quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. 3º, divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente por cada um dos seus usuários. Sabe como que a gente pode resumir esses dois incisos? Quem e quanto. Olha como é que fica, bem mais fácil. Quem está usando esse serviço? Eu consigo dizer, eu consigo identificar quem está usando? Ótimo. Se eu consigo dizer quem está usando, ele é divisível. Se eu consigo dizer quanto aquela pessoa está se beneficiando, está usando do serviço, ótimo, ele é específico. Então, o que é um serviço público específico e divisível? Aquele que eu consigo identificar quem está usando e quanto dele está usando. Se eu não consigo dizer quem está usando, quanto está usando, ele é global, geral, uti universi. Pode gerar taxa? Não. Olha aí exemplos aqui que a FGV pode te perguntar, que você tem que ficar esperto para identificar que são serviços globais. Todos já julgados pelo STF. STF já julgou todos esses aqui que eu vou colocar. E qual foi a justificativa? Por que não pode ter taxa? Porque não são específicos nem divisíveis, são uti universi. Primeiro deles aqui que não gera taxa, o mais famoso deles. Taxa de iluminação pública. Serviço público de iluminação. É um serviço público? É. Eu não estou questionando que não seja um serviço público. É serviço público. Agora, é específico? É divisível? Eu consigo dizer, não, essa iluminação aqui, ela está beneficiando a Ana, o João e o André, tanto e tanto. Não, gente, todo mundo se beneficia. Quem tem um poste em frente de casa se beneficia. Quem passa na rua iluminada se beneficia. Eu não consigo dizer quem está sendo beneficiado, nem quanto está se beneficiando. Portanto, ele pode ser considerado um fato gerador de taxa? Não. Porque o fato gerador da taxa é o serviço público específico e divisível. Foi isso que o STF entendeu. Era cobrado a taxa de iluminação pública. Os municípios cobravam taxa de iluminação pública. Para quê? Gente, concessionária de energia elétrica não ilumina a cidade de graça. Ela ilumina a cidade, no fim do mês ela manda a conta para a prefeitura. A prefeitura tem que pagar. De onde ela tirava o dinheiro para pagar essa conta de luz? Ela tirava da taxa de iluminação pública. Vou falar dela agora. Da taxa de iluminação pública. Os contribuintes levaram essa decisão para o STF e o STF falou, gente, não pode. Taxa de iluminação pública é inconstitucional, porque ela não é nem específica, nem divisível. Aí o STF editou uma súmula sobre isso. 670 do STF. Essa súmula fala o seguinte, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Entrou aqui e saiu aqui, na cabeça dos municípios. O STF apelou recentemente, fez o quê? Transformou essa súmula em súmula vinculante. Súmula vinculante 41. Agora, meu filho, município, você está de mão amarrada. Como a súmula vinculante te vincula, acabou a farra da cobrança da taxa de iluminação pública. Aí, o que aconteceu? Os municípios ficaram com um rombo, um buraco no orçamento. O que a gente faz aqui no Brasil? O tributo é inconstitucional? A gente muda a Constituição. Né? É bem mais fácil mudar a Constituição. Fizeram, então, uma emenda na Constituição. Observação. Nossa, olha a minha observação. É com C a minha? Observação. É, o C é da contribuição, que eu estou pensando nela. Observação. A emenda constitucional 39 de 2002 enxertou na Constituição
o artigo 149A maiúsculo. O que esse artigo trouxe para gente? Chamada contribuição, isso, de iluminação pública. Alguns doutrinadores chamam de COSIP, outros chamam de CIP, contribuição de iluminação pública. O que a Constituição fez? Falou, não posso criar taxa, não? Tá bom, STF, eu crio uma contribuição especial. Eu crio uma contribuição de iluminação pública. E sabe quem vai poder cobrar? Município e Distrito Federal. Hoje o que você paga é contribuição de iluminação pública. Taxa não pode ser cobrada. Súmula vinculante a esse respeito. STF decidiu recentemente, que a contribuição de iluminação pública pode ter alíquotas progressivas. Pode ter. O STF acabou de decidir isso. Ok? Guarda isso aí, porque está na cabeça do seu examinador, né? Decisão recente. Pode ter alíquotas progressivas. Ok? Tá claro, gente? Posso cobrar taxa de iluminação pública? Não. Quais são os outros dois que eu quero destacar aqui com você, que são serviços globais, que também não podem ensejar taxa? Serviço de segurança pública. Vamos fazer um show de quem? Me dá um cantor bom. Vamos fazer um show do... Meu Deus do céu, do Wesley Safadão. Vamos fazer um show do Wesley Safadão. Isso porque eu pedi um cantor bom. Eu fiquei com medo de vir um Justin Bieber, entendeu? Mas assim, tudo bem, veio Wesley Safadão, né? Vamos fazer um show do Safadão, ô Jesus. Como é que faz? Tem que ter segurança para esse show. Aí, se destaca um efetivo da polícia para o local do show. Pode cobrar taxa para o serviço de segurança pública que está sendo prestado? Não. Essa segurança pública é para quem está no show? Sem dúvida, mas é só para eles? Vai beneficiar só eles? Não. Vai beneficiar todo mundo, de forma indistinta. Taxa de segurança pública também não pode ser cobrada porque é global, porque é geral. Mais uma. Muita atenção nessa, para vocês não confundirem. Não tem súmula, é entendimento consolidado, mas não simulado. Diga. Tá? Que eu vim no 220, gente. Eu vim no 220. Tá claro? A ideia tá clara? Não posso cobrar taxa de iluminação pública porque é global, é geral. Entendimento, inclusive, simulado. Segurança pública, mesma razão. Não posso cobrar, ok? Vambora. Respira, vambora. Isso. Por que seria inconstitucional? Porque viola o 145.2 da Constituição. Olha o que o 145.2 da Constituição fala. Pode cobrar taxa em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis. Ok? Como não é específico, como não é divisível, não pode cobrar. Próxima que não pode cobrar. Presta atenção nessa aqui, pra vocês não confundirem. Essa aqui costuma dar pegadinha em prova. Taxa de limpeza urbana. Não confunda, por favor, taxa de limpeza urbana com taxa de coleta de lixo. Vou explicar as duas. O que é a taxa de limpeza urbana, gente? Varrição de rua, limpeza de bueiro. Eu consigo dizer quem está se beneficiando? Eu limpo a rua para todo mundo. Eu limpo o bueiro para todo mundo. A limpeza urbana, inconstitucional. Ok? Por favor, não confundam. Taxa de limpeza urbana é completamente diferente da taxa de coleta de lixo. São completamente diferentes, gente. O que é a taxa de coleta de tratamento de resíduos sólidos? Eu produzo lixo dentro da minha casa, coloco o lixo na porta da minha casa,
Vem o caminhão, pega o lixo e leva para tratamento e para a destinação devida. Isso é taxa de coleta de lixo. Não confunde a coleta com a limpeza urbana. Limpeza urbana, ela é global, ela é multi-universe. Taxa de coleta de lixo. O STF disse que ela é constitucionalíssima. Constitucionalíssima. Porque ele fala o seguinte, não, eu consigo dizer sim para quem que eu estou prestando. Estou prestando para os moradores daquela rua, por exemplo, que o caminhão passa. Se ele não passa na rua de cima, o serviço não é prestado para os moradores da rua de cima. Ele é prestado para onde passa o caminhão. Eu consigo dizer quem está usando. E eu consigo dizer quanto está usando também. Porque eu consigo saber o tanto de dinheiro que eu vou ter que tirar para poder efetivamente prestar o serviço para aquela parcela. Se eu tiver que prestar para uma parcela maior, eu tenho que tirar mais dinheiro. Então, eu consigo dizer quem está usando, consigo dizer quanto está usando. O STF, então, por meio da súmula vinculante 19, entendeu que a taxa de coleta de lixo ela é constitucional. Súmula vinculante 19. Ok? Taxa de limpeza pode? Não. Taxa de coleta de lixo? Sim. A súmula vinculante 19, ela fala mais ou menos o seguinte: a taxa de coleta e de tratamento de resíduos sólidos não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. O que ele quer dizer com isso? Que é específico e que é divisível, então pode cobrar a taxa. Okay?